Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler os 2 primeiros capítulos de Isaías e vamos ler o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Vamos lá. Antes de eu ler, começar a ler aqui, eu queria mostrar essa figura aqui. Aliás, eu estou lembrando aqui, eu acho que eu não fiz oração no último vídeo, né? Mas vamos lá. Aqui tem uma espécie de cronologia dos profetas. Quando a gente leu Crônicas, quando a gente leu o livro dos reis, a gente falou muito sobre isso aqui, né? O reino unido no período de Saul, de Davi e de Salomão. Aí o reino se dividiu entre o reino do sul, que é a casa de Judá, e o reino do norte, que é a casa de Israel, tá? E aí aqui nós temos esses desenhinhos aqui, esses rostinhos aqui, que são os profetas. Em quais períodos eles ministraram? Por exemplo, aqui o profeta o profeta Elias, está aqui, ó. Ele ministrou entre os anos 875 e 848 a.C. no Reino do Norte. Já Obadias, perto ali de 841 a 831 a.C., no Reino do Sul, tá do lado de cá. Tá bom? Então, significa que um só falou de um lado e não falou do outro e tal? Não, pode ter também profecias misturadas, que é o que eu acho que é o caso de Isaías. Olha, Isaías está aqui, entre o ano 740 e 681 a.C., nesse período aqui dessa barrinha cinza, tá vendo? E isso aqui, esse período foi justamente o período, olha só, olhando aqui para a parte do Reino do Norte, o finalzinho aqui do Reino do Norte, quando a Assíria conquistou Israel, tá? No ano 722 a.C., tá bom? E a Assíria também representou problemas aqui, né? Representou aqui grandes dificuldades para o Reino do Sul, embora o cativeiro só veio a se concretizar lá em 606 pelo Império Babilônico, tá bom? Mas então Isaías, ele ministra a palavra de Deus aqui, nesse período, quando acontece o finalzinho do Reino do Norte, e a Síria é quem está ali governando aquela região toda, tá certo? Contemporâneo de Isaías, temos o profeta Miqueias e um pedacinho também do profeta Oséias, tá certo? Nós então iniciamos hoje a leitura dos livros proféticos, vamos ler todos esses aqui. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, e depois vem, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu clicar aqui que aí eu já vejo. Opa, peraí. Me fugiu aqui, ó. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, Ezequiel, cadê Ezequiel? Aqui, Ezequiel fala depois do cativeiro babilônico, e Daniel que fala no período aí, desde do iniciozinho do cativeiro babilônico até o retorno da restauração de Jerusalém. Então, esses são os profetas maiores, todos os demais são profetas menores. Por que maiores e menores? Esses maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles escreveram maior conteúdo, são profetas, vamos dizer assim, mais emblemáticos, no sentido assim de ter mais texto, mais conteúdo e tudo mais, e os outros, eles escreveram menos, são livros menores, às vezes livros de 1 capítulo, 2, 3 capítulos, tá bom? E teve alguns que nem deixaram livros, por exemplo, Elias não tem um livro próprio, Eliseu não tem um livro próprio, creio que sejam esses, tá certo? Bom, vamos então à leitura aqui de Isaías, capítulo 1 e 2. Visão de Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, ó, se você quiser fazer uma leitura paralela, né,
Você pode ir lá no livro dos reis, no livro das crônicas e achar o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Todos esses foram reis de Judá. Então ele vai falar mais dedicadamente ao reino de Judá, que é o que está aqui representando mesmo, né? Ele está aqui do lado do sul, o reino de Judá. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Essa expressão é bem comum aqui, Santo de Israel. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Essa é a condição do povo, condição espiritual do povo. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como numa destruição, feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Nem me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada com reunião solene. Olha aqui está a ênfase. Eles estavam fazendo reuniões solenes, cultos, porém vivendo uma vida iníqua. Deus não estava suportando mais que eles iam de forma mecânica adorar a Deus, não tinham qualquer compromisso sincero de coração na adoração que prestavam ao Senhor. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam as causas das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e se me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões.
Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: Ah, acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho, cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Então, Deus aqui está demonstrando a sua ira, o seu desagrado com o seu próprio povo. Capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Provavelmente aqui uma referência a Cristo. Muitos povos virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus, se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar.
e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado? Aqui fala muito do dia do Senhor. Vai ter outros trechos aqui em Isaías que vai falar também sobre o dia do Senhor, um dia de juízo, um dia de grande sofrimento para aqueles que viveram uma vida arrogante. Agora, 1 Timóteo, capítulo 6. Último capítulo dessa carta, então deixe registrado aí nos comentários se você leu comigo até aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Você é funcionário de alguém, empregado de alguém, considere digno de honra quem é autoridade sobre você, porque dessa forma você vai estar dando um bom testemunho a respeito de Deus. Também os que têm Senhor crente não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, essas pessoas que ensinam outra doutrina, que não vão de acordo com as palavras de Jesus, esses são orgulhosos e eles causam vários problemas, eles geram motivo ali de grandes discussões, provocações, difamações. Então, eles devem ser tratados devidamente, devem ser corrigidos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por quê? Muitos destes pervertidos aqui vão supor que a piedade é fonte de lucro, ou seja, você é pastor porque você encontrou na piedade, na vida de fé, uma fonte de lucro. E aí Paulo está explicando, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quando nós temos um contentamento, sim, aí é fonte de lucro. Por quê? Porque na realidade o que a gente precisa, né, é do nosso sustento e algo para vestir. Tendo isso, estejamos contentes. Então, nesse sentido, há lucro, né, quando nós temos o contentamento. Porque se a gente fica, né, se os pastores esperarem lucro financeiro a partir da vida religiosa, quiserem enriquecer a partir disso, eles estarão num caminho errado. Não é esse o objetivo. Não é para isso que homens são chamados para servirem como pastores. Mas os que querem ficar ricos, versículo 9, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Pastores e pessoas em geral, né, que tentaram ficar ricos a partir de uma vida religiosa, eles acabam entrando num processo de derrocada espiritual, moral e, enfim, o destino deles é a perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas,
e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, guarda o mandato que você recebeu, imaculado e repreensível, até Jesus voltar. Seja perseverante nisso. Foque nisso. Fuja do amor ao dinheiro, fuja das inutilidades, fuja de querer viver uma vida próspera, uma vida de acordo com os padrões do mundo. Busque cumprir cabalmente o seu ministério, né, até o final, até o último dia. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Aqui se alinha com o ensino de Jesus sobre a importância de juntar tesouros não na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas a juntar tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Por isso, os estudiosos chamam aqui da heresia gnóstica, que estava devastando as igrejas no primeiro século. Isso que o gnosticismo, a palavra gnose, tem a ver com conhecimento. Isso que as pessoas naquela época chamavam de conhecimento, algo importante, algo especial, que se poderia alcançar, né? Tudo isso aí tem que ser evitado, tem que ser deixado para lá. O verdadeiro conhecimento que nós precisamos é a fé em Cristo Jesus, e a bênção, a graça esteja com vocês. Muito bem, então essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela leitura que fizemos dos primeiros 2 capítulos de Isaías, uma leitura densa, difícil, que a gente terá pela frente, um livro bem longo. Que o Senhor nos dê ânimo, vigor, para a gente ler esse texto e entendermos, ó Deus, com maior clareza possível, Pai, a revelação do Senhor, que esse texto nos ajude a compreender melhor quem o Senhor é, qual é a Tua vontade para a nossa vida, quais são as Tuas promessas para o Teu povo. Nos traz edificação e conhecimento, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a não viver uma vida religiosa hipócrita, como viveram aqueles a quem o Senhor escreveu inicialmente o livro de Isaías. Não queremos, ó Deus, apenas pisar na Tua casa. Queremos, ó Deus, ser verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Pai. E, ó Deus, ao terminarmos a leitura da primeira carta a Timóteo, ficamos contentes, ó Deus, em ver os vários conselhos que são dados aos líderes, aos pastores, e também, indiretamente, a todos os cristãos, todos os discípulos de Cristo, que se submetem, que estão sob os cuidados de um pastor, de um líder. Que o Senhor, ó Deus, lhes dê graça para que também tenham sabedoria em como auxiliar devidamente os seus pastores. Assim, ó Deus, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.